agradece e chegamos aí no nosso setembro, né? Nosso setembro amarelo, mês da campanha de prevenção ao suicídio, o mês daquela flor tão linda que todo mundo adora, do girassol, que vai em direção à vida. Por isso ela é também um símbolo na campanha de prevenção ao suicídio. E hoje o Adilson, trabalhador da casa, nosso querido Adilson, vai nos presentear com essa palestra sobre o suicídio. Muito importante, interessante, para que a gente tenha um olhar bem carinhoso para esses irmãos que saem da vida através do suicídio. Então nós vamos aprender muito com ele e vamos aprender também, né, a respeitar, a não julgar e ter um acolher bem fraterno a esses irmãos e também aos familiares que enfrentam esse processo de luto por conta do suicídio. O Adilson vai fazer a palestra inicial, a prece inicial, a palestra e também faz a prece de encerramento. Depois disso, vamos ficar aqui com o nosso coração, nosso pensamento bem conectado a Jesus, para a gente poder receber tudo que necessitamos na sala de paz. Tá bem? Obrigado, Márcia. Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer poder estar aqui falando com vocês, conversando com vocês a respeito da doutrina espírita. E o tema que nós vamos falar hoje, como a Márcia já anunciou, ele é muito importante, muito relevante, principalmente nos dias atuais. E a compreensão que a doutrina espírita faz sobre essa questão, ela nos remete a várias reflexões. Então, vai ser um pouco disso que a gente vai conversar hoje com vocês. Então, como disse a Márcia, antes da gente começar qualquer atividade na casa, a gente faz uma prece, pois a prece sempre tem o objetivo de nos sintonizarmos e nos aproximarmos mais da espiritualidade amiga, que sempre está presente aqui nos trabalhos da nossa casa. Então, eu pediria a todos vocês para serenar os corações, deixar um pouquinho de lado as nossas preocupações e elevar os nossos pensamentos para Deus, para Jesus, pedindo sempre que o Divino Mestre nos oriente nessa jornada terrena que todos nós fazemos com o objetivo do aprendizado e da evolução. Que cada um de nós, na noite de hoje, possa absorver aquilo que seja melhor para a nossa compreensão e nosso entendimento da existência e que também retornemos aos nossos lares com muita paz e tranquilidade no coração e que esta seja compartilhada com todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Bem, o tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês é um tema, digamos assim, bastante, como eu falei já, importante, bastante relevante, e ao mesmo tempo é um tema muito difícil da gente pensar sobre ele. Afinal de contas, quando nos referimos que alguém, seja por determinado motivo, tira a própria vida, a gente pode imaginar muitas coisas. A primeira delas, talvez a pessoa faz isso num ato de desespero, um ato de grande sofrimento que ela está passando, e que ela não encontra solução nenhuma mais, que não seja tirar a sua própria vida. Ao realizar isso, ela tem a expectativa de que aquela dor, aquele sofrimento que passa, seja eliminado. Mas, como a doutrina espírita nos mostra, e a nossa própria prática mediúnica dos trabalhos espirituais também nos deixa muito claro, que tirar a vida não resolve o sofrimento. Pelo contrário, cria uma determinada situação na qual a gente muitas vezes vai ampliar a dor e aquilo que a gente passa. Talvez, antes da gente abordar isso, vamos fazer uma reflexão a respeito do quão é importante a nossa vida. Quando se suicida, a gente pega e despreza a vida. Despreza essa chance de você estar aqui
passando por essa experiência de estar vivo. O que significa estarmos aqui encarnados, como diz a doutrina espírita? A doutrina espírita nos fala que nós somos muito mais do que esse corpo. Nós temos um espírito, nós temos uma alma. E esse espírito, ele está reencarnando aqui nesse corpo. Ou seja, o nosso espírito não é criado no momento do nosso nascimento. Nós já existíamos antes de estarmos aqui. E por isso, como a gente tem uma história pregressa, a gente traz conosco muitas tendências, muitas características que afetam diretamente a nossa personalidade e a nossa forma de existir. É claro que a cada nova vida nós temos uma nova personalidade que é construída. Essa personalidade ela é construída por esse espírito que encarna num novo corpo. E essa reencarnação, essa ligação com o novo corpo, afeta de uma maneira profunda esse espírito. E, quando ele nasce de novo, ele também está inserido agora dentro de um outro contexto social, econômico, muito distinto daquele que talvez foi as últimas vidas. Basta imaginar mais ou menos que cada espírito leva, se a gente fizer uma pequena conta, uma média de 100 anos para reencarnar novamente. Então, por exemplo, o caso de nós, a nossa última existência, talvez foi lá no começo do século XX, nas primeiras décadas, o mundo era muito diferente desse que nós estamos vivendo hoje aqui. As próprias relações familiares e pessoais, elas vão se transformando, pois a própria sociedade ela está em constante processo de transformação, constante processo de evolução. Então o indivíduo ele reencarna e está imerso agora num mundo novo, num mundo que está sendo trazendo diversas influências, diversas percepções. E claro, cada reencarnação você também está dentro de um certo arranjo familiar. Muitas vezes, junto de você, aquele que está sendo seu pai, sua mãe, nessa nova retorno que você tem aqui, pode ter sido um irmão, pode ter sido uma pessoa muito próxima, ou até alguma pessoa que você tem uma desavença muito grande. Então, isso acaba gerando uma situação bastante complicada, bastante difícil, muitas vezes, para o indivíduo. Também, isso algumas vezes acaba ocorrendo, essa ligação, essa nova existência que se tem aqui, sendo carregada por diversas influências. E essa construção com essas diversas influências vai afetar essa trajetória de vida do indivíduo. Então, quando a gente pensa nessa reflexão do ponto de vista de que leva uma pessoa a chegar à situação de se suicidar, é um fator bastante complexo. Pois ele não está apenas na dimensão dessa presente vida que ele tem aqui, mas também ele pode ter consequências de vidas anteriores, de situações que carrega ainda de uma maneira muito difícil. Então, a gente vê essa situação ocorrendo, vê ela passando, e isso pode nos levar a diversos questionamentos a respeito. O que eu posso fazer, qual deve ser a minha postura para não cair numa armadilha dessa? Ou pior, ou melhor ainda, como é que eu posso fazer isso para aquelas pessoas que muitas vezes estão próximas de nós e acabam tomando essa decisão? A complexidade que envolve isso, ela passa muitas vezes também pelo próprio aspecto de como aquele indivíduo se sente na sociedade. Ao reencarnar, ele pode ter uma certa perspectiva, uma certa visão, uma certa espera de atingir determinados objetivos e não consegue atingir esses objetivos. Cria-se muitas frustrações, muitas situações nas quais ele não se sente, por exemplo, pertencente a esse mundo. Ele se sente, por exemplo, um fracassado, que não consegue, de repente, agradar a família, não consegue agradar quem está próximo. Então, isso leva a um processo bastante complexo. Então, a decisão, talvez, de quem resolve tirar a sua própria vida, ela tem várias dimensões. Então, no mínimo, a gente pode pensar em 3 dimensões que são relevantes. A primeira é a seguinte: a condição psicológica desse indivíduo. Esse indivíduo, então, por determinadas situações, pressão da sociedade, traumas que tem, quantas pessoas, por exemplo, são levadas ao suicídio, que, por exemplo, foram abusadas
sexualmente, sofrem questão de abuso, sofrem questão de determinada violência. E aí a pessoa se fecha com aquilo e não consegue colocar aquilo para fora e acaba gerando um certo desespero e chegando àquilo. Quantas pessoas também não são aceitas por causa da sua questão de gênero, pela sua opção que ela faz de ter, opção de gênero que ela tem, e isso muitas vezes tem impacto na sociedade, as pessoas são muito preconceituosas, as pessoas julgam as pessoas de maneira descabida, e isso leva a um certo problema. Mas se você tem alguma angústia que está te afetando desse ponto de vista psicológico e moral, isso também reverbera no seu próprio corpo. A mente, ela funciona no nosso cérebro. Embora nós acreditamos que existe um espírito que traz a nossa essência, a manifestação desse espírito nesse nosso mundo é feita através do nosso corpo, é feita através do nosso cérebro. E o nosso cérebro se danifica também por causa de determinadas ações. É como você rodar um programa no computador e falar assim, não rode esse programa porque ele tem um vírus, ele pode causar um dano no seu computador, estragar seu computador. É a mesma coisa. Quando a gente está com certos pensamentos, certas atitudes, a gente danifica o nosso cérebro. E o nosso cérebro é uma máquina extremamente complexa, muito mais complexa de qualquer computador que a gente possa imaginar. Essa complexidade é tal que pode levar a um desequilíbrio bioquímico no nosso cérebro, que ele começa a não funcionar direito. Esse desequilíbrio também nos induz a situações de depressão, nos induz a situações, inclusive, de ideias suicidas. Então, isso também tem uma origem física. Daí a necessidade das pessoas nessa condição, não somente ter tratamento psicológico, mas necessariamente é importante o tratamento físico, o tratamento médico, pois você precisa reequilibrar o seu cérebro. E mais difícil do que consertar um computador, que você vai lá e troca uma peça, o cérebro, para o médico ajustar, muitas vezes, a substância que está faltando, é um processo longo e demorado. Experimenta um remédio, toma um remédio, o remédio, a pessoa não se sente bem, ela fala, agora eu estou passando mais mal do que bem que eu estava antes. Mas é isso mesmo, que muitas vezes, para ajustar, você tem que fazer uma mexida no geral. Então é necessário, é imprescindível, pessoas que estão passando por situações desse tipo, ter também o apoio médico e psiquiátrico. Tá? Não se resolve essa questão sem apoio médico, isso tem que ficar muito claro. E a terceira dimensão, é claro que a gente vai falar sobre ela, é a dimensão espiritual. O fato da gente estar com pensamentos desse tipo, estar com essa determinada sintonia, isso faz com que a gente se sintonize com entidades espirituais que não querem o nosso bem. Ao contrário, querem justamente aproveitar essa condição que nós estamos para nos levar, inclusive, a uma atitude suicida. São os chamados obsessores, que a gente costuma dizer. Espíritos que algumas vezes não têm nenhum, não é que eles tenham alguma encrenca com a gente. O obsessor não necessariamente é um inimigo do passado. Pode ser algum que está com interesse mesmo que a gente desencarne, pois uma vez desencarnado, a gente, estando fragilizado, ficamos à mercê dessas entidades espirituais, que muitas vezes nos escravizam, muitas vezes nos dominam. A gente está cansado de ver relatos nos nossos trabalhos mediúnicos de situações como essa. E, claro, algumas vezes nós temos aquele inimigo específico do passado, que vem exatamente atrás de nós em busca de vingança. E aí, quando a gente atende muitas vezes essas entidades espirituais, eles falam, vocês estão achando que eu sou o cara ruim? Só que essa pessoa tem cara de bonzinho? Você não sabe o que essa pessoa já fez para mim. E é verdade. Muitas vezes aquela pessoa que está passando por essa perseguição já fez muito mal para essa entidade. É claro que isso não justifica o que essa entidade está fazendo para essa pessoa, de forma alguma. Mas daí vem aquele ponto que Jesus sempre nos fala, que a gente deve se reconciliar com os nossos inimigos enquanto eles estão no nosso caminho. Que a gente deve mudar as nossas atitudes, diminuir as nossas divergências, enquanto muitas vezes a gente pode fazer isso. Então, por isso, o remédio importante que Jesus sempre nos falou, perdoar e, ao mesmo tempo, pedir perdão. Ter a humildade de reconhecer nossos erros e as nossas falhas para poder enfrentar isso. Mas mesmo que exista a influência espiritual,
isso é importante a gente dizer. Por mais que a gente tenha influência espiritual negativa, as nossas atitudes são decorrentes das nossas decisões. Nenhuma entidade espiritual vai fazer com que a gente tome certa atitude se de alguma forma a gente não concordar com isso. Tá? Então não é uma entidade espiritual que vai lá e faz com que a pessoa tome uma atitude e perca a vida. É claro que ela pode influenciar, ela pode ficar falando, pode te convencer que isso é o que você tem que fazer. Mas a pessoa só faz se de fato ela quiser fazer aquilo. Então essa situação, então, leva a esse panorama que a gente vê do suicídio. Infelizmente, nós temos tido notícia que muitos jovens estão passando por situações que estão levando a isso. Tá? Então, recentemente teve um caso aqui em São Carlos de um jovem de 20 e poucos anos, estudante da universidade, que se suicidou. Tá? Então, isso a gente vê o quanto que é triste. Né? Eu sou professor da UFSCar e recebi essa notícia, fiquei extremamente triste, imaginando que um jovem ainda com tanto fazer, estudante, ou seja, com uma vida inteira para construir, se sente dessa maneira a ponto de que a única solução para ele poder ter paz seria tirar a própria vida. Tá? E aí o que acontece? Do ponto de vista, olhando estritamente do nosso plano material, a pessoa tirou a vida, ela pôs um fim. O problema é que não é um fim, ao contrário, inicia-se um novo começo. Pois, como a gente sabe, o corpo morre, mas o espírito continua. E o espírito e a pessoa que desencarna nessa situação de suicida, infelizmente, ela não chega numa boa condição no plano espiritual. A primeira ocorre pelo seguinte: o nosso corpo, o nosso espírito está ligado ao nosso corpo físico de uma maneira muito forte. Tá? Não é à toa que a gente dorme, a gente fala que o nosso espírito se afasta do nosso corpo, mas ele volta ao nosso corpo. Tá? Não tem perigo o nosso espírito sair enquanto a gente dorme e fazer algumas coisas e não voltar, não achar o corpo. Né? Não acho mais meu corpo, onde está meu corpo, vai ficar lá. Isso não acontece. Ele está intrinsecamente ligado. O nosso espírito está ligado célula a célula do nosso corpo. Está conectado de uma maneira muito profunda com o nosso corpo. Então, quando a gente interrompe a vida de uma forma violenta, e o nosso corpo não é aquilo que nós passarmos, o nosso espírito ainda fica muito próximo da matéria. Essa é a primeira coisa. Ficando próximo da matéria, muitas vezes ele fica muito ligado às coisas da matéria. Vai ficar ligado, por exemplo, ao fato de que a pessoa se suicidou, mas alguém vai lá na minha casa e pegou minhas coisas, estão vendendo o meu carro, estão fazendo isso. Então, sofre isso, porque algumas vezes ele não entende. O segundo aspecto, que pega mais, esse sim mais importante do que aquele que eu falei antes para vocês, é o fato de que ao fazer essa morte violenta, que você deseja a sua morte, isso reverbera naquilo que a gente chama de perispírito, que é o envoltório que tem o nosso espírito, que se conecta com o nosso corpo. Então esse perispírito, ele fica, como a gente costuma dizer, marcado com aquela agressão que você fez. O caso talvez mais famoso que a gente vê de relato da doutrina espírita a respeito do suicídio é o caso do André Luiz. Então, quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar ou ver o filme Nosso Lar, vê que ele chega no mundo espiritual na condição de suicida. E ele não consegue entender quando as pessoas dizem para ele: nossa, ele está nessa situação porque ele se suicidou. Ele fala: não, mas eu não me suicidei. Eu sou médico, eu tentei me tratar da doença da melhor forma que tinha. Usei todos os recursos da medicina. Como você disse que eu tirei a minha vida? É que ele tirou a vida dele, não naquele momento que fez um ato, e sim ao longo dos anos, pelas atitudes e pelas posturas que ele teve, e pela própria falta de cuidado. Como ele sendo médico, mais responsabilidade ele ainda tinha, porque ele sabia das consequências daquilo, de estilo de vida que ele tinha e o que levaria a essa morte. Aquele, então, que tira a vida de uma forma mais violenta, por exemplo, interrompendo com drogas, remédios ou armas, isso marca tanto o chamado perispírito
que ele continua sentindo aquilo que estava passando. Então, a dor de, por exemplo, dar um tiro na cabeça, vai continuar sentindo mesmo desencarnado. A dor de ingerir uma droga para matar o corpo, que leva a um infarto, alguma coisa, vai continuar sentindo, porque aquilo fica muito marcado. Isso marca exatamente por causa da vontade que ele teve de tirar a vida. A vontade do espírito domina exatamente o como ele é. Por isso que nós encarnados, o nosso espírito fica constrangido pelo nosso corpo, limita muito essa capacidade. Então, se você está passando por uma depressão, um problema, você toma um remédio e dorme. O seu corpo dorme para você ficar melhor. Agora, quando desencarnado, não tem remédio para você tomar e você dormir. Você continua acordado, continua com sofrimento, continua passando para isso. E como a pessoa se sente tão mal por essa situação de ter tirado a vida, ela vai para aquela parte do plano espiritual que a gente chama de umbral. Que não é uma região física que fica embaixo da terra, ou fica no alto, isso não tem essa questão, mas é um lugar onde estão esses espíritos sofredores, que estão conectados com aquilo. Então, eles até costumam dizer, o Vale dos Suicidas, né, como é narrado num livro chamado Memórias de um Suicida, que é uma psicografia do Chico Xavier, onde um suicida narra o que ele passou por ter tirado a vida dele. E esse sofrimento ele é muito grande e algumas vezes leva muito tempo para o espírito ser resgatado. Não por falta de caridade das entidades espirituais que querem sempre ajudar. É porque ele não se permite. Porque ele mesmo não se perdoa. O André Luiz narra isso bem no Nosso Lar, que ele ficou mais de 7 anos nessa condição, e ele somente é atendido no momento que ele pede ajuda sinceramente. Ele se arrepende do que fez e pede ajuda, aí ele pôde ser ajudado, aí ele pôde ser auxiliado. Tá? Porque passa exatamente por isso. De você tentar auxiliar, você tem que pedir ajuda para ser auxiliado. Pedis e obtereis, está escrito no Evangelho. Tá? E a pessoa precisa acreditar nisso. Então, isso é um processo então, que gera consequências para esse espírito, para essa pessoa que desencarnou, isso vai reverberar, então, na sua forma espiritual, que muitas vezes ela fica tão danificada, essa forma espiritual, que quando ele vai reencarnar novamente, ele vai influenciar o corpo que ele vai assumir, muitas vezes com essa marca que ele mesmo provocou no seu perispírito. Não é um castigo de Deus, que ele vai nascer de repente com uma certa deficiência, com um certo problema, mas sim algo necessário para ele ter uma recuperação. Não só uma recuperação, digamos, física, digamos assim, do perispírito, mas também para que ele aprenda a valorizar aquilo, aprenda a valorizar aquela habilidade, aquela capacidade que ele tinha, que ele suprimiu de uma maneira muito, muito abrupta. Por isso é importante a gente estar sempre atento. Aí vai orar e vigiar de Jesus. Tá? A gente precisa perceber quando alguém que está perto de nós, se ela está passando por uma certa situação na qual possa levar a isso. Pensamentos negativos, pensamento achando não tem mais nada para mim, etc. Tal. E muitas vezes a gente nega isso, de ver pessoas nessa situação. A gente nega, não, isso aí é frescura dele, etc. Tal. A gente não percebe isso. E aí, infelizmente, muitas vezes quando a gente percebe, é muito tarde. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, perceber aquilo que tem a pessoa. Tem que orar por essa pessoa, tem que levá-la para procurar ajuda médica, levá-la para procurar ajuda psicológica. Porque as pessoas que estão nessa condição não conseguem resolver isso de maneira sozinha. Isso tem que ficar claro para a gente. E não existe milagre. Tem, como eu disse, ele tem que ser trabalhado nessas 3 dimensões. Se não for trabalhado, muito dificilmente a pessoa consegue equilíbrio e consegue sair dessa situação.
Daí, é claro, sempre orar, pedir ajuda, sempre isso é válido. Mas também é necessário, algumas vezes, a gente ajudar a pessoa a fazer essa transformação. Perceber isso e ver o que podemos auxiliar para vencer essa circunstância. É importante também a gente nunca esquecer como o que leva uma pessoa a tomar essa atitude não é uma causa só, são várias. Não é apenas um evento na vida que leva a pessoa a tomar essa atitude. São várias coisas que acontecem. É um acúmulo de coisas. E claro, como eu já falei, muitas vezes a história pregressa que a pessoa tem de outras vidas, isso traz a influência. Daí, então, o que a gente tem que fazer? Tem que ajudar nesse processo de construção desse indivíduo, tentando dar as melhores oportunidades, tentando ajudar ela vencer determinadas situações. No caso, por exemplo, do livro Memórias de um Suicida, ele se suicida porque ele ficou cego, que ele perdeu a visão. Tá? Então, veja só, qualquer um de nós pode perder a visão, né? Uma situação corriqueira. E aí a gente vai tomar essa decisão, se eu não estou vendo, não quero mais viver. Então, veja só, uma situação na qual, ok, eu perdi a visão, o que eu posso fazer, então, para viver de outra forma, de outra maneira? Eu conheci há poucos dias uma pessoa que perdeu a visão, acho que com uns 40 anos, era um engenheiro, tal, hoje ele tem acho que uns 60. E ele consegue se virar muito bem, consegue viver muito bem. Claro, é uma limitação, mas é uma pessoa assim que, por exemplo, ela vai tentando se virar, tentando fazer, não fica dependente e não se entregou para a situação. É claro, isso é uma questão da própria força de vontade, é também, claro, um apoio daqueles que estão perto dele para fazer isso. Mas seja qual for o problema que a gente tenha, a gente tem que pensar o seguinte: se eu passo por essa situação, e se Deus é infinitamente bom e justo, se eu passo por essa situação, é porque talvez eu tenha que aprender alguma coisa com isso. Tá? Eu tenho que aprender com essa situação, e isso talvez me deixe mais fortalecido. Eu tenho mais 2 minutos para falar com vocês, mas eu gostaria de colocar mais um assunto que também não é exatamente um suicídio, mas é também uma questão que muitas vezes vem em voga, que é a questão da própria eutanásia, né? Ou até um suicídio assistido, né? Que a pessoa fala assim, eu quero morrer, eu tenho direito. Não tem direito aqui no Brasil, se suicidar é crime. Tá? Quem se suicida não recebe seguro de vida, certo? Porque cometeu um crime. Tá? Não é que ele não vai receber porque ele morreu, né? Mas os familiares não recebem por causa disso. Ok? É considerado crime suicídio, né? Porque você não pode matar ninguém, inclusive você mesmo. Tá? Mas sempre vem em voga a questão da eutanásia, que, digamos assim, também é uma espécie de suicídio, porque você interrompe a vida. E essa é uma questão que daria para ser uma palestra inteira sobre isso. Ela passa por um ponto muito complexo, porque a eutanásia, algumas vezes a pessoa está num certo grau de sofrimento, que ela está inexoravelmente destinada a morrer daquela doença, não aguenta mais a dor que está passando, não tem mais remédio, e aí chega a decisão, eu quero interromper a minha vida. Será que a gente deve fazer isso? Pode fazer isso? Então, essa é uma questão muito complexa, tanto do ponto de vista espiritual, até do ponto de vista moral e filosófico. Tá? É sempre aquela situação, por exemplo, quando a pessoa está aquela situação em coma. Quantos relatos de pessoas em comas por décadas, tá? E aí, vai voltar a viver essa pessoa? O cérebro já está danificado de uma maneira irreversível? E aí sabe que quando o cérebro está danificado de uma certa forma, a pessoa não vai viver. É a famosa história, desliga os equipamentos que estão mantendo ela viva ou não? Quando a gente pensa do ponto de vista da dimensão espiritual, eu não vou entrar nas questões éticas, morais, inclusive legais, mas quando a gente pensa do ponto de vista da dimensão espiritual, pelo menos eu reflito sobre essa questão da seguinte forma. Tudo aquilo que a gente sofre no corpo físico
permite que quando a gente chegue no mundo espiritual, a dor mais aliviada. Né? E a gente vê que, algumas vezes, a gente vê a pessoa passando por aquele sofrimento e fala, ai meu Deus, alivia o sofrimento dessa pessoa. Né? A gente sempre pede. E algumas vezes fala, não, vou lá, vou interromper, porque eu quero, por amor, fazer aquela pessoa deixar de sofrer. Mas se não é o momento, não é a hora, ela vai continuar sofrendo no ano passado, vai continuar sofrendo por aquilo que passou. Essa semana, na terça-feira, fez exatamente 1 ano que a minha mãe faleceu. A minha mãe ficou doente por muitos e muitos anos. Tá? Foi uma doença que foi tirando os movimentos, principalmente das pernas, ela não podia andar, e é o que mais queria. E depois, esse finalzinho da vida dela, problemas de rim, coisas desse tipo. Todo esse sofrimento que a gente olhava, né? Aquela senhorinha de 85 anos, que sempre estava sorridente, foi apagando que nem uma vela. Tá? E ela sempre teve uma extraordinária vontade de querer viver. Ela sempre acreditou nisso. De fato, ela só desencarnou no momento que ela chegou assim e falou assim, ai, agora eu estou cansada. Né? Ou seja, ela foi fazendo isso. E aí o desencarne dela foi muito tranquilo. É claro, a gente perde uma mãe, a gente fica muito triste, mas a gente vendo que todo esse sofrimento que ela passou, com certeza ela deve ter chegado no plano espiritual, sem esse sofrimento, sem essa dor, porque isso ficou no corpo, não ficou mais no espírito. Então a pessoa se liberta disso. Então o sofrimento, muitas vezes, que a gente passa, a gente não compreende, ele é difícil de entender, mas ele faz parte, muitas vezes, desse nosso processo de crescimento espiritual. Cada um de acordo com a sua trajetória. É claro que a pessoa com sofrimento, a gente tem que tentar aliviar o sofrimento de todas as formas. Não é que não vai levar no médico, não vai dar remédio, vai doer, deixa que doa, porque está precisando. Não, muito pelo contrário. A gente deve tentar fazer o melhor. Mas a decisão final a gente tem que deixar na mão de Deus. Tá? Então isso vale tanto para essa questão da eutanásia, como vale para essa questão do suicídio. Né? Tentar evitar de chegar ao ponto de tentar interromper a vida de uma maneira tão violenta quanto essa. Já passei da hora, a gente precisa terminar. Por favor. Então, se você tem condições e tem como resolver aquele problema, você está interrompendo a sua vida antes do tempo. Então, você está sendo negligente com você. Tá? Então, é claro, algumas vezes você tem que tomar uma decisão, que é o seguinte, algumas vezes não é só parar de tomar um remédio, é uma coisa assim tão violenta, é uma coisa tão agressiva para o corpo, que o resultado daquilo vai te prolongar a tua vida, mas vai te deixar com uma qualidade de vida tão ruim que não vai ser. Então, é difícil a gente saber. Então, como eu citei o caso do André Luiz, ele foi negligente com a saúde dele. Sendo negligente, então, ele foi culpado como suicida. Tá? Agora, é diferente, a pessoa está com uma doença, etc. Qual é a situação? Olha, tem que fazer determinadas coisas. O caso da minha mãe, o médico chegou a falar assim, olha, a senhora tem que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Falou, não vamos fazer hemodiálise. Ela não andava com as duas pernas. Deixar 4 horas por dia, 3 vezes por semana, para ficar numa máquina de diálise, e ela nunca ia ter um rim novo, ninguém ia fazer um transplante de rim numa pessoa de 85 anos, então não ia, só ia causar sofrimento. Então vamos fazer o tratamento paliativo. E não é que com o tratamento paliativo o rim dela até melhorou? Entendeu? Então não foi por causa disso que ela acabou desencarnando, né? Então são decisões difíceis de tomar, tanto do ponto de vista médico, filosófico, moral, espiritual. É sempre muito difícil fazer isso.
Ok, obrigado pela pergunta. Tá? Então vamos terminar a nossa fala aqui. E eu ia convidar todos vocês para que todos nós fizéssemos uma oração para aqueles que tiraram a vida sem ter, por um momento de desespero, por um momento de dor. E quando então a gente faz as nossas preces nessa direção, a espiritualidade pega de cada um de nós aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente pode doar e poder levar a todos esses que estão sofrendo. Então vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, que nesse momento, todos nós aqui reunidos, possamos direcionar os nossos pensamentos para o alto, para que os nossos amigos espirituais, trabalhadores dessa casa, missionários de luz, possam direcionar aquilo que cada um de nós tem dentro do nosso coração de bom, para ajudar a esses irmãos que de uma maneira impensada, de uma maneira de um momento de dor e sofrimento, tirou a sua vida, perdeu a esperança e agora sofre por falta de compreensão daquilo que causou o seu passamento. Pensemos então todos nós, do fundo do nosso coração, para que esses bons fluidos possam chegar a todos esses irmãos que necessitam. Que esses fluidos também possam chegar àquelas pessoas que nesse momento estão na angústia, no sofrimento, na incerteza, para que afaste delas esses pensamentos perturbadores que querem dominá-la. Pedimos também que a espiritualidade leve de nós aquilo que possa ajudar a todos aqueles que perderam os seus entes queridos nessa situação. Que a dor também fica para aqueles que veem o irmão, o filho, o pai, a mãe, perder a vida dessa maneira. Que Jesus também mande uma dádiva para acalmar os corações, para deixar o sofrimento e ter a esperança de que tudo vai passar e cada um de nós vai conseguir se recuperar e vai conseguir atingir o objetivo de todos nós, que é o caminho da busca da felicidade. Que Jesus abençoe a todos nós, que nos coloque sempre esperança e vida nos nossos corações, e que jamais percamos a esperança de que somente através do caminho do Mestre é que conseguimos encontrar a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe e que na próxima semana possamos mais uma vez estar aqui reunidos, sempre em nome de Deus, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos e a todas.